vocês não morrerão, é uma declaração contundente que sustenta para alguns a ideia da imortalidade da alma. Nesta semana, refletiremos sobre a queda de Adão e Eva e sobre a esperança da vida que confronta a morte em um mundo de pecado. Olha, o tema de hoje, essa revisão que nós vamos fazer, é um tema que envolve, você já sabe que o tema geral da lição desse trimestre envolve morte e vida, mas também envolve esperança. Mas para essa semana, morte em um mundo de pecado. Olha, o verso de Romanos 5,12, que é o nosso verso para memorizar, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Veja que esse texto mostra a consequência natural do pecado na humanidade. Esse um só homem a que o texto se refere, no caso de Adão, por causa dele o pecado veio, e por causa do pecado veio a morte. E a morte passou a toda a humanidade, porque também toda a humanidade se tornou pecadora. O texto diz que todos pecaram e todos morrerão. Mas vamos ponto por ponto. O esboço para essa semana envolve você entender, primeiro, essa declaração tensa feita lá no Éden, quando Deus advertiu Adão e Eva de que caso eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. E aí vem Lúcifer, no formato da serpente, e faz a sua declaração de imortalidade da alma. É certo que não morrereis. Bom, bem aqui tem aquilo que na lição da semana passada nós tocamos um pouco. Envolve escolha. Deus escolheu o homem, mas ele deu liberdade para que o homem possa provar o seu amor pelo exercício da obediência a seu Criador. E a orientação foi bem clara, não coma para você não morrer. Mas vem outra proposta e diz, coma que você não vai morrer. A escolha definiu o nosso destino. Segunda-feira, o tema que você vai tocar é exatamente o processo do engano da serpente. O que Eva ouviu e o que ela viu. Preste atenção, chame atenção para esses dois aspectos com a sua unidade de ação no sábado. O que é que ela ouviu? Gênesis 3:5. E o que é que ela viu? Gênesis 3:6. É interessante você trabalhar esse tema, ok? Terça-feira, Gênesis 3:4. Esse texto é importante para você entender que a mortalidade da alma, ela é real, desde que você compreenda o que é alma na Bíblia. E a formação do homem deixa bem claro lá em Gênesis 2:7, que é pó mais fôlego de vida. E aí o homem se tornou uma alma vivente. Você está observando aí na tela, né? A equação, pó mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então, alma vivente é resultado desses dois elementos juntos. E Deus formou o homem do pó da terra. E foi Deus que soprou no seu nariz o fôlego de vida. E por conta disso, ele se tornou uma alma vivente. Então, a pergunta 5 da lição número 2, ela é interessante você colocar. Como os seguintes versos podem ser usados para combater a mentira da imortalidade da alma? Olha, é importante. A lição de terça-feira é o ponto crucial da lição dessa semana. Então, explore um pouquinho mais essa pergunta com a sua unidade de ação. Quarta-feira, as consequências do pecado. Estude esse verso. Aqui você vai estudar o verso para memorizar. Eu comecei falando dele, mas a minha sugestão é que você venha estudá-lo somente na abordagem de quarta-feira. Aí você vai entender. Gênesis 3:7, a primeira consequência do pecado, nudez, e depois a justiça própria. Gênesis 3:10, a primeira consequência no pecado foi o medo, teofobia, medo de Deus. Por consequência, ele se escondeu, ou eles se esconderam, Adão e Eva. E a solução apresentada para as consequências do pecado é aquilo que faltou e que gerou o pecado, a obediência por amor. Então, 1 João 4,18 diz que o amor lança fora o medo. Então, para que você seja restaurado da condição que o pecado lhe colocou, o medo, a nudez, o senso de justiça própria,
o estar escondido, afastado de Deus, apenas a restauração do amor a Deus na sua vida lançará fora as consequências do pecado. Quinta-feira, a primeira promessa do Evangelho apresenta a manifestação do amor do Pai. Onde estás? Primeiro ato de busca de Deus para com o homem. Essa não é uma pergunta de quem busca, mas de quem encontra. Escute só. Deus sabia onde Adão estava. O que Adão não sabia é como ele estava. Em que condição ele se encontrava. Onde estás? Em que estado você está? Por que você está nessa situação? Você entendeu o que aconteceu na sua vida? Você está de fato consciente do que o pecado fez na sua vida? Então a primeira manifestação da graça do Pai foi fazer roupa de peles de cordeiro para que Adão e Eva se vestissem. Eles estavam nus. E a primeira promessa do Evangelho, porém inimizade. Isso aqui é importante para você falar na sua classe. Essa inimizade não era de Lúcifer ou de Satanás com Deus. Isso já estava evidente desde o céu, o grande conflito lá no céu, desde o conflito lá em que Lúcifer foi expulso do céu, porque não se submeteu à vontade de Deus. Então nós não estamos falando aqui de inimizade entre Deus e Satanás. Essa inimizade que Deus colocaria no nosso coração, na nossa vida, era o inconformismo com o mal. Essa natureza de resistência ao mal. Porque senão nós iríamos ser entregues totalmente ao mal e não teríamos nenhuma esperança de salvação e de vida eterna. Então, essa inimizade, essa semente da inimizade foi colocada na minha e na sua vida para que a gente possa, pelo menos, pensar na possibilidade de que existe esperança, existe uma alternativa. Tá? Muito bem, eu concluo dizendo que a dor de ver a morte, essa que Adão passou, a lição até chama atenção para esse aspecto, no livro História da Redenção, na página 36, diz que devia se levantar para tirar a vida da ovelha. Veja que momento trágico de Adão ver a morte, a consequência natural da sua escolha. Ele teve que matar uma oferta, matar um cordeiro como oferta pelo seu pecado. E pela primeira vez ele teria que testemunhar a morte. Olá, pastor Wellington. Meu nome é Patrícia, sou colaboradora aqui da Associação Norte do Pará e tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira é: o que é a imortalidade da alma e que esperança há para a humanidade? Primeiro vamos entender a origem da vida. É pó mais fôlego de vida. E a alma se torna vivente. Agora, a origem da imortalidade veio da serpente. Foi ela que apresentou a proposta de que a alma não morreria. Então preste atenção. O que Deus falou é que a alma morreria se pecasse. O que a serpente falou é que a alma não morreria. Então quem acredita na imortalidade da alma está acreditando na doutrina de quem? Responda você. A questão não é se a alma é imortal. A questão é se essa declaração é verdadeira. A questão é quem declarou essa sentença. Na Bíblia está bem claro que foi uma proposta de Satanás e uma proposta enganosa. Eva, a vítima, ela reconheceu que foi enganada. Veja lá, Gênesis 3,13. E uma outra coisa importante, há uma declaração de vitória sobre a serpente. Ela será esmagada, a cabeça da serpente será esmagada. Então preste atenção. Se você acredita na imortalidade da alma, o autor dela já foi destruído. Ele mesmo não conseguiu ficar imortal. Você está entendendo? Então, extrai essa lição importante para a sua vida. A imortalidade da alma é uma falácia, é uma proposta enganosa de Satanás. A promessa da ressurreição é a constatação da existência da morte. Se você acredita na ressurreição, então você precisa acreditar que a alma é mortal. Ok? Bom, a segunda pergunta que eu achei interessante, feita pela Patrícia, é que se há esperança para a humanidade. Veja, nós estamos ainda na segunda lição desse trimestre, vamos aprender muito sobre esse tema ainda. Mas há esperança? Veja só, a ação de Deus responde essa pergunta. Ele disse: o descendente ferirá a cabeça da serpente. Então veja só, o descendente, o Filho do Homem, Cristo Jesus, vai ferir a cabeça da serpente. Então há esperança. A serpente não é vitoriosa. O mal não vencerá. Uma outra coisa é a ação do homem. E olha o que aqui diz Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entenderam? Declaração de Deus, a serpente será destruída. Declaração do homem, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e creio na ressurreição. Portanto, eu estou dizendo que eu creio na mortalidade da alma, porque se eu vou ressuscitar, é porque eu estou tendencioso a morrer. Assunto encerrado, não existe possibilidade de nós aceitarmos a doutrina da imortalidade da alma na perspectiva bíblica. O resto é conjectura humana. Que Deus te abençoe, nos já encontramos na próxima semana e o tema é Entendendo a Natureza Humana. Olha que nós estamos nos aprofundando na primeira parte dessa lição, que fala de pecado e morte. São 4 lições, estudamos a segunda e na semana que vem nos já encontramos para a terceira lição desse trimestre. Um grande abraço e até lá. Eu